Boa noite. O meu nome é Antenor Vieira. Moro em uma pequena cidade do norte mineiro. E no início do ano de 2005, um amigo meu, que conseguiu se eleger vereador, arrumou uma vaga de vigilante noturno no cemitério aqui da nossa cidade. Pois na época, algumas pessoas estavam fazendo ponto de venda, uso de drogas e encontros amorosos nas proximidades do local. Além da falta de respeito com os mortos, eles também depredavam os túmulos e, com isso, causavam prejuízos para as famílias, donas dos jazigos. Eles também quebravam as luzes dos postes que iluminavam a estrada até o cemitério, que ficava a 200 metros fora da cidade. Além de mim, outros 3 amigos foram contratados e a gente trabalhava sempre em duplas. E no meu caso, a minha dupla era um amigo chamado José Peixoto. O nosso horário era das 18 horas até as 6 da manhã do dia seguinte. No começo, foi tudo tranquilo. Com a nossa presença, os vagabundos se afastaram do local e pararam de dar prejuízos. Porém, 2 meses depois, começou a acontecer algumas coisas estranhas. E foi durante esse período que eu tive a certeza que a nossa vida não se resumia a esse pedaço de carne podre e que depois da morte ainda acontece muita coisa. E no dia 25 de março, numa sexta-feira da Paixão, por volta das 7 horas da noite, Valdir, que era o nosso chefe, chegou em frente ao portão do cemitério. Ele desceu do carro e nos avisou que naquela noite, provavelmente lá pela madrugada, o pessoal da Igreja Católica faria algumas rezas pelas almas e era para a gente autorizar a entrada deles. Um pouco mais tarde naquela mesma noite, nós estávamos dentro da guarita que fica ao lado do portão da entrada. Estávamos conversando e tomando um pouco de café, quando Zé Peixoto olhou no relógio e viu que já eram as 10 da noite e nesse momento a gente deveria fazer uma ronda. E apesar da cidade ser bem pequena, com aproximadamente 15 mil moradores, o cemitério é bem grande, do tamanho de 3 campos de futebol. E como era de costume, nós dois iniciávamos a ronda, margeando o muro. Quando chegava na parte dos fundos, a gente voltava pela rua principal do cemitério. Tudo estava dentro da normalidade. Então retornamos pela rua principal, que divide o cemitério ao meio. Porém, depois de andar uns 50 metros no sentido da guarita, tivemos um susto, pois vimos à nossa direita algumas pessoas que estavam vestidas com roupas brancas, paradas formando um círculo, que aparentemente elas estavam fazendo preces ou orações. O meu amigo Zé olhou o pessoal e disse: "Olha lá, Nô, que povo mais apressado. O Valdir nos disse que eles viriam mais tarde, lá pela madrugada." Bom, nós concluímos que o Valdir se equivocou com o horário. Em todo caso, deixamos o pessoal fazendo as suas orações e voltamos para a guarita. O tempo foi passando e quando se aproximava das 11h30 da noite, eu escutei o barulho das matracas subindo a estrada em direção ao cemitério. Eu saí da guarita e olhei na direção do barulho. Eu avistei um monte de gente com vela na mão e vestindo roupas que cobriam até a cabeça. Eu, quando vi aquilo, comentei com o Zé: "O pessoal que estava lá dentro ainda não saiu? Quem são esses que estão vindo agora?" É nessa hora que eu senti um calafrio, pois eu não sabia quem eram as outras pessoas que já estavam dentro do cemitério e como elas entraram. O pessoal da igreja chegou, nos cumprimentou e falou que iriam fazer umas orações pelas almas. Então abrimos o portão grande e eles entraram, e nós fomos juntos. Só que constatamos que todas as pessoas do outro grupo
haviam desaparecido e sem deixar rastro. Deixamos o pessoal da igreja dentro do cemitério, fazendo as suas rezas, e voltamos para dentro da nossa guarita. Nós estávamos tentando entender quem seriam aquelas outras pessoas, mas em todo caso, deixamos para lá. O tempo passou e as nossas rotinas continuavam as mesmas, até que em uma noite de sexta para sábado, lá pela madrugada, escutamos um choro vindo de dentro do cemitério. Mais uma vez eu senti aquele arrepio. O Peixoto levantou e olhou. Ele olhou ali por perto, porém não conseguiu ver ninguém. Então pensamos que talvez fosse alguns gatos ou aves noturnas, e que havíamos confundido os barulhos. E não passou nem 10 minutos. Então escutamos novamente um choro, porém dessa vez veio acompanhado de um grito horripilante. Ao ouvir o som, eu falei com o Peixoto: cara, com certeza isso aí não é animal. Então pensamos que alguém provavelmente havia pulado o muro do cemitério e que estava querendo aprontar alguma coisa. Pegamos as lanternas e fomos andando pela rua principal, e quando olhamos para o nosso lado, vimos algo que lembrava uma mulher de cócoras sobre um túmulo, pois tinha cabelos grandes e desgrenhados, vestia um vestido branco, e quando eu vi aquela cena, eu fiquei com muito medo. Mas o Peixoto falou que poderia ser alguém que havia passado pelo muro dos fundos. Em todo caso, a gente foi se aproximando daquilo, bem devagar. Quando estávamos a menos de 10 metros, a lanterna se apagou e quando voltou a funcionar, aquela coisa havia desaparecido. Procuramos por ela à nossa volta e não a encontramos, então voltamos para a guarita. Uma coisa que me chamou a atenção é que o ambiente da guarita estava gelado, como se fosse um ambiente climatizado, pois lá só tinha um pequeno ventilador, que mesmo assim estava desligado. Então eu comentei: cara, eu acho que tem alguma coisa errada nesse lugar. Mas em todo caso, tudo tinha uma explicação. A gente ficou tomando café e foi quando alguém ligou a torneira do pequeno banheiro que havia no fundo da guarita. O Peixoto deu um grito e falou: misericórdia, quem está aí dentro? Ninguém respondeu. A gente saiu e foi olhar, e quando abrimos a porta do banheiro, constatamos que a torneira estava ligada, mas não havia ninguém lá dentro. Depois de alguns segundos, o Peixoto falou que poderia ser algum defeito na torneira. Depois disso, se passou um bom tempo sem acontecer nada, mas no dia de finados daquele mesmo ano, quando cheguei para o serviço, havia muita gente lá dentro. Alguns grupos limpando os túmulos, outros colocando flores e acendendo velas e fazendo suas orações. Aos poucos o pessoal foi saindo, até não restar mais nenhum visitante. Foi então que trancamos o portão principal e fomos fazer a nossa primeira ronda. Isso já era quase 8 horas da noite. O bom era que naquele dia já havia iluminação interna. Durante a ronda, vimos um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, correndo e se escondendo por entre os túmulos. Sinceramente, eu pensei que fosse filho de alguma pessoa que ainda estivesse lá dentro. Então perguntamos quem ainda estava lá, mas nenhuma pessoa respondeu. Eu e o Peixoto tentamos encontrar o menino. Foi quando de repente ouvimos um psiu, psiu, vindo de trás da gente. Quando viramos para ver quem era, o menino estava no meio da rua parado e dando risadas. Eu perguntei o nome dele, pois o mesmo não respondeu. Apenas deu mais uma risada e saiu correndo. Como eu estava fora de forma, pedi para o Peixoto correr atrás dele. O Peixoto foi correndo entre as sepulturas
e eu fui mais atrás. De repente, eu vi o Peixoto parado, tremendo em frente a um túmulo, sem falar nada. Naquele instante, eu perguntei se ele estava se sentindo mal e se ele havia visto o menino. Peixoto não conseguia falar e mal se aguentava em pé. Apenas apontou para a frente, e quando eu olhei em direção ao túmulo que ficava embaixo de uma árvore, eu descobri o motivo de tanto medo, pois havia uma foto na lápide e o retrato era idêntico ao do menino. Por isso que o Peixoto entrou em choque. Ele começou a falar coisas sem sentido, pois o menino havia entrado no túmulo em sua frente. Em todo caso, saímos correndo do local. Chegamos na guarita morrendo de medo. Deixamos o portão menor aberto no restante daquela noite, pois se o menino aparecesse, a gente sairia correndo. Porém, graças a Deus não vimos nem ouvimos nada de sobrenatural. No dia seguinte, era domingo. Eu cheguei para o serviço, só que o tempo foi passando e o meu amigo Peixoto não aparecia. Eu estranhei a demora e liguei para ele, para saber se estava tudo bem ou se havia acontecido alguma coisa. Foi então que ele me disse que não iria mais trabalhar no cemitério. Quando ele me falou isso, me deu uma vontade de trancar tudo e sair dali o mais rápido possível. Mas eu pensei, quem iria pagar minhas contas se eu pedisse demissão? Eu passei a noite toda na guarita e naquela noite nada de sobrenatural aconteceu. E no outro dia, o Valdir me falou que o pessoal da prefeitura iria contratar outro rapaz para trabalhar comigo. Mas naquela semana, ninguém apareceu. Eu tive que ficar sozinho e a minha mente me fez ouvir gritos, choros, vozes, mas eu nem me atrevi em ver quem ou o que era. E na semana seguinte, um rapaz chamado Miguel começou a trabalhar comigo. Mas esse sabia de muita coisa, pois toda noite quando ele chegava, antes de começar o serviço, o mesmo acendia algumas velas e fazia algumas orações. O mais impressionante era que o Miguel via as coisas e não tinha medo. Ele fazia as rondas sozinho e de vez em quando eu o via sair da guarita e conversar com um vento ou alguém que só ele estava enxergando. Ele me falava que muitas das pessoas que estavam ali ainda não tinham aceitado a partida e por isso precisavam de orações. Porém, tinha um túmulo em especial, que quase toda noite o Miguel se aproximava e acendia velas, e conversava muito. Depois eu descobri que o túmulo era de um homem que havia se suicidado, e por isso precisava de muita ajuda, pois o mesmo ainda sofria pela partida antecipada. No início do ano seguinte, eu consegui mudar de serviço. Eu fui ser porteiro de uma escola. Porém, naquele ano que eu passei trabalhando no cemitério, eu aprendi muitas coisas. E uma delas é respeitar aquilo que a gente não vê. Esse foi o meu relato. E tenham uma ótima noite.